Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Quarta-feira, hoje, 10 de abril de 2013. Pois bem, aos poucos o outono vai ganhando forma, vai ganhando espaço e com ele também já vem aí antecedendo a estação do inverno, que é a estação de gripes, de resfriados e especialmente por todo mundo aquelas campanhas de vacinação contra o vírus H1N1, conhecido como a gripe aviária também, que aos poucos as campanhas vão se disseminando por todo o Brasil através do Ministério da Saúde. Aqui no Rio Grande do Sul, Teutônia, o município também vai se prevenindo. Conosco está a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Stella Mari Cipelder, que vai falar um pouco mais para nós sobre a campanha de vacinação 2013. Stella, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Estamos novamente num momento importante aqui para falar sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Gripe é um assunto que preocupa a todos, né? Já que causou tantas mortes em anos anteriores e que todos queremos estar preparados para enfrentar essa doença, que até então era vista como banal e corriqueira, né, Vini? Exatamente, eu acho que às vezes a pessoa, na confusão a gente sempre foi acostumado, quando a gente era moleque, por exemplo, aquela gripe que durava 3 dias, né, que vinha, passava, dava um pouco de coriza, dava uma tossezinha, um espirro aqui, um espirro ali, mas de qualquer forma, agora nos últimos anos a gente vai se preocupando com a gripe do vírus H1N1. Campanha de vacinação, período aí do dia 15 de abril que começa, e como vai funcionar, qual vai ser a sistemática aqui no município de Teutônia, orientados pelo Ministério da Saúde. A campanha ela começa segunda-feira próxima, dia 15, e ela se estende até o dia 26 de abril, sendo que dia 20 de abril, Vini, nós vamos estar abertos, é um sábado, das 8 horas da manhã até as 17 horas, em todos os postos de saúde do município, vacinando os grupos prioritários que estão elencados pelo Ministério da Saúde. Esse vai ser o dia D da vacinação, Exatamente, né? O dia D. Muito bem, falando em grupos prioritários, queria que você nos esclarecesse quais são os grupos prioritários e de que forma alguns são, na verdade, considerados de prioridade ou não. Quais são os grupos prioritários que vão ter à disposição essa vacina? Lembrando que esses prioritários não tem custo nenhum a vacina, né, Stella? Não tem custo nenhum, ela é fornecida gratuitamente a todos eles, né? Bom, começamos pelas crianças, Vini. As crianças de 6 meses a 2 anos incompletos é o primeiro grupo que vai ser contemplado, né? São as crianças que nessa faixa etária, a criança normalmente ela tem uma imunidade mais baixa, né? Então ela não tem muita resistência ao vírus, porque ela teve pouco contato com o vírus da gripe até então, né? Então as crianças de 6 meses a 2 anos incompletos. O segundo grupo são as gestantes. As gestantes, a gente também sabe que elas, durante a gestação, a imunidade delas está mais baixa, né? E elas têm uma dificuldade maior de se recuperar de uma gripe severa quando elas estão mais no final da gestação, né? Por isso a nossa preocupação com as gestantes, né? Também, esse ano entra como um grupo prioritário as mães que recém tiveram seus filhos. Então, até 45 dias após o parto, toda mulher que teve seu filho nesse período, ela pode vir também vacinar. Por que isso? Porque essa mãe que está cuidando desse recém-nascido, é importante que ela também não pegue essa gripe para não transmitir para esse bebê recém-nascido que não pode ser vacinado, né? E que não tem defesa nenhuma contra o vírus da gripe, né? Então é importante vacinar essas mães. Então, mães até 45 dias após o parto. Outro grupo seria os profissionais da saúde, né? Já que sem eles a gente não tem como atender essas pessoas que vão talvez precisar do nosso atendimento, né? Então é importante que a gente vacine todos os profissionais da saúde que atendem diretamente pessoas doentes, né? Porque elas também têm que estar com a sua saúde preservada para poder atender as pessoas que necessitam delas, né? Os idosos, então, de 60 anos e mais, né? Porque eles normalmente já têm outras comorbidades, né? Associadas, outras doenças, né? E eles também têm a sua saúde mais fragilizada, né? Então, anos atrás, a gente sempre tinha apenas os grupos dos idosos como sendo grupos de risco. Hoje em dia, já viste que foi bastante ampliado os grupos de risco, né? Mas permanece, então, as pessoas com 60 anos e mais devem vir se vacinar, né? As pessoas privadas de liberdade, né? São aquelas pessoas que estão reclusas em presídios, elas também vão ser contempladas, também os funcionários desses presídios, né? Não é o caso de Teutônia, né, Vini? A gente não tem aqui, mas Lajeado e logo aqui do lado temos essa população. Também o povo indígena que vive em aldeias, né, dentro da sua comunidade, todos eles vão ser vacinados indiferente pela idade, né? Então, aqui em Teutônia
Teutônia também não temos povo indígena, Estrela temos, né? Mas aqui então a gente não tem essa população. E ainda entra esse ano os doentes crônicos, né? Então, pessoas que têm doenças crônicas, né? Essas doenças crônicas são doenças que o próprio Ministério nos orientou quais são as pessoas que poderão fazer essa vacina, né? Então, a gente tem uma lista de doenças que estão dentro dessas contempladas pelo Ministério da Saúde. A gente vai avaliar caso por caso as pessoas que vão vir nos procurar para ver se elas poderão fazer a vacina ou não. E essas pessoas devem vir com atestado médico, atestando esse problema de saúde, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. A orientação é que as pessoas venham com o xerox da receita para a gente ver qual é o medicamento que elas estão usando, ou com uma receita médica, né, uma prescrição da vacina para que seja feito nessas pessoas, né. Aqueles pacientes que são acompanhados pelo posto de saúde e procurarem o posto de saúde onde elas são acompanhadas por esse serviço de saúde, elas poderão vir conversar com a equipe na sala de vacina, e se a gente conhece esse paciente e sabe realmente que ele tem uma doença crônica, a gente vai vacinar sem xerox da receita ou sem prescrição médica mesmo. Mas a gente tem que ser um paciente que é usuário do sistema SUS naquele posto de saúde. Ok, essas orientações. Estela, falando ainda em questão de orientação, nós falamos aqui os grupos prioritários. Quais são as orientações para essas pessoas que não estão dentro da faixa, da faixa dos grupos prioritários para buscar a vacina? E quais são as orientações também para que as pessoas possam aí, quem sabe, buscar uma prevenção? A gente sabe, né, para uma gripe, pra gente não pegar a gripe comum, é bom evitar o frio, cuidar, não sair de um ambiente quente para um ambiente frio, cuidar o que bebe, tem uma série de precauções que a gente pode tomar. Essas mesmas precauções, agora chegando o inverno, serve também para afastar o vírus H1N1? Com certeza. Uma das estratégias da campanha, Vini, é que a gente consiga em 2 semanas vacinar todos os grupos prioritários, né? Por quê? Isso é muito importante, Vini, porque nesse momento que a gente vacina todos os grupos prioritários, todas as pessoas que têm uma saúde mais sensível, mais delicada, digamos assim, a gente consegue com isso diminuir a circulação do vírus, né, dentro da comunidade. Então isso já se forma nesse momento um fator de proteção para os demais que não estão vacinados. Então é um apelo que eu faço, que todas as pessoas venham nessas 2 semanas, do dia 15 ao dia 26, se vacinarem, para que com isso a gente também esteja protegendo lá na nossa casa aquele que não pôde ser contemplado com a vacina. Exatamente. Esse vírus, ele é um vírus de propagação fácil, através do espirro, através do contato. Agora vai voltar com certeza as campanhas do álcool gel e de outras medidas de precaução. É um vírus de propagação fácil, de fato? Sim, realmente ele se propaga facilmente, né? Com um espirro, com uma tosse, com objetos que ficaram contaminados com essas gotículas que a gente espirrou, né? Ou a gente tossiu para fora. Então, se uma pessoa tem o vírus, facilmente no ambiente que ela vive, convive ou está, ela acaba contaminando esse ambiente. E a pessoa, mesmo que ela não esteja naquele momento junto com aquela pessoa, quando ela tossiu ou espirrou, ela pode posteriormente se contaminar passando a mão numa superfície contaminada e levando essa mão aos olhos, ao nariz ou à boca. Como não confundir uma gripe comum da gripe do vírus H1N1? Eu tô certo em dizer gripe aviária também? Esse é o termo que usa, também né? se usa. Falavam em gripe suína primeiro, depois gripe aviária, agora a gente sabe que é o vírus H1N1. Como não confundir gripe sazonal da gripe aviária? O resfriado, né, ele tem sintomas mais brandos, né? Ele normalmente inicia com uma congestão nasal, pode estar associado a uma tosse, uma dor de garganta, uma febre baixa, 37,5, 37. A gripe realmente que é causada pelo H1N1 e pelo outro vírus que agora a gente já tem em circulação aqui no Rio Grande do Sul, que é a H3N2, né? Além do influenza B, que é o vírus da gripe sazonal, né? Inclusive, Vini, o H1N1 já está sendo considerado vírus sazonal, né? Então, o que hoje nos preocupa é o H3N2. Tá? É uma mutação, que é uma progressão do vírus? É mais uma cepa, mais um tipo de vírus, né? Que é o que causou as mortes nos Estados Unidos, né? E ele já está circulando no Rio Grande do Sul.
Já circulou, a gente já tem casos confirmados em São Paulo e em Porto Alegre, né? A gente já teve um surto em Porto Alegre e um surto em São Paulo. Então vale ficar atento, a febre mais alta. A gripe, ela se diferencia do resfriado em função de que, de um dia para o outro, a pessoa começa com 38 de temperatura, febre alta, né? Dores musculares, dores articulares, tosse, dor de garganta, né? Então é uma coisa repentina, né? E que realmente debilita a pessoa, né? A pessoa fica assim num estado que ela não, parece que não consegue sair da cama, né? Então essa é a grande diferença entre o resfriado e a gripe. Muito bem, 11 minutos faltando para as 8 horas, vamos refazer as datas, que eu acho muito importante. De 15 a 26 de abril, o dia D é no dia 20, no sábado. Exatamente, no sábado. Postos de saúde. Postos de saúde, o de Teutônia, o do Alesgut, Languiru, Canabarro, os 3 ESF, todos eles vão estar abertos nesse dia. Durante a semana, do dia 15 ao dia 26, nós vamos ter a unidade móvel no interior, né? Dentro do seu roteiro normal, Vini. E dentro da unidade móvel nós vamos ter uma técnica de enfermagem com a vacina disponibilizada para os grupos prioritários, com exceção das crianças de 6 meses a 2 anos, porque a gente não tem um ambiente adequado dentro do ônibus para que a gente possa fazer a vacinação dessas crianças, tá? Porque tem que ter um balcão para colocar criança, sim. Deitar ela, né? Então a gente não tem esse ambiente lá dentro. Mas os demais grupos, gestantes, mães que tiveram recém seu filho, os idosos, trabalhadores da saúde, né? Que estarão, por um acaso, no interior ou moram no interior, poderão se dirigir à unidade móvel para também fazer sua vacina. Só para destacar também, Estela, que é importante alguns grupos prioritários levar identificação, né, como carteira de identidade. Sim. Há mais de 60 anos. Não adianta chegar lá com 57 anos e querer dizer que tem 60 anos, então acima de 60 anos. Gestantes que obviamente que ficaram mães há poucos dias, também a comprovação, e inclusive o pessoal que tem doenças crônicas também levar a comprovação, documentos necessários. Então. Sim, a gente então solicita que as crianças de 6 meses a 2 anos levem o cartão de vacinação. Ótimo. Sem cartão de vacinação, eles não vão poder ser vacinados. Ótimo. Tá, Vini? As gestantes podem levar o cartão de gestante, ou se elas recém ficaram grávidas, ainda nem começaram o seu pré-natal, levem o resultado do exame confirmando a gravidez, tá? As mães que tiveram recém seus filhos até 45 dias após o parto, elas podem levar o registro de nascimento do bebê, que vai comprovar o nascimento, ou então a declaração de nascido vivo que elas recebem no hospital. Tá? As pessoas portadoras de doenças, como eu já falei, uma receita atualizada de 2012 ou 2013, né? Um xerox dessa receita, comprovando a medicação que ela toma, a gente tem que saber qual é a doença que ela tem, porque a gente tem que marcar isso para o Ministério da Saúde, eles solicitam para nós isso, né? Ou então a receita, né, do médico, e os demais grupos, então, que tragam a carteira de identidade e o cartão de vacina. Muito bem, com isso, então, dos dias 15 ao dia 26 e dia 20 de abril, dia D da vacinação. 8 minutos faltando para as 8 horas. Queremos agradecer mais uma vez a Estela aqui conosco. Mais um destaque, Estela, por favor. Sim, eu gostaria de colocar também, Vini, acho que é interessante a gente saber quantas crianças, quantos idosos a gente tem, né? Sim. Então, crianças de 6 meses a menores de 2 anos são 585. Gestantes, 293. Mães, até 45 dias após o parto, 48. Idosos de 60 anos e mais, 3.446. Trabalhadores da saúde, 440. Doentes crônicos eu não tenho estimativa, né? Mas com esses que a gente colocou até agora, daria 4.812 pessoas. Aí muitas vezes os idosos, eles perguntam, por que vocês não vêm mais lá no nosso grupo fazer a vacina? Justamente por isso, a população que a gente tem que cobrir aumentou muito, Vini. E aí a gente não consegue mais sair de dentro de uma sala de vacina para ir até os grupos onde eles se encontram, né? Então, hoje em dia, a vacinação está mais concentrada nos postos de saúde e na unidade móvel. A pergunta que fica é, se sobrar vacinação, vai ser aberta a mais grupos ou não tem nem pensaram nisso ainda? Não, isso não foi comentado ainda, não temos nenhuma orientação com relação a isso. A única coisa que nos colocaram, assim, é que não haverá prorrogação. A prorrogação, exato. Tá? Então, é para tentar vacinar todo mundo nessas 2 semanas.
e foi antecipado, né? Essa vacinação no passado acontecia mais adiante e agora foi antecipada. A vacinação ano passado começou dia 5 de maio. E hoje nós estamos no dia 11, 10 de abril, né? Dia 15 começamos a vacinar e a gente já sabe, né, Vini? Pro fim de semana tá vindo frio aí, né? Exatamente. E para a vacina começar a fazer efeito, Vinícius, ela leva em torno de 2 até 3 semanas, né? Então, o pico da vacinação, o maior número de anticorpos que a gente desenvolve vai chegar só daqui a 2 meses, né? E ele se mantém até mais ou menos 6 meses após a vacinação, né? Com 6 meses após a vacinação se considera que ele tem só 50% ainda de efeito, né? Podendo se estender até 1 ano, né? Muito bem. É isso, Estela. Valeu pelas dicas, obrigado pelas dicas. O pessoal vai ficar atento. Grupos prioritários, então, a partir do dia 15. Nós aqui na Tirol ainda vamos dar mais destaque para isso. Vamos estar trazendo mais informações de locais, do dia D. Eu acho que é importante, no dia 20, no dia D, nós vamos estar na rua também, acompanhando esse dia de vacinação. Estela, obrigado pela sua disponibilidade. Tenha um bom dia. Obrigada, Vini.